E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, a ter um entendimento lógico das movimentações, entendendo sempre essa complexidade das movimentações que eu trago todos os dias aqui no canal. Por isso, eu lhe convido, você que quer aprender realmente como é que funciona a análise gráfica, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui e vamos juntos crescer em conhecimento técnico e aprender mais e mais sobre a análise gráfica. Você que está chegando aqui, tá vendo? Estou fazendo uma entrada aqui. Ao terminar a entrada, ao finalizar o trade, eu vou explicar certinho aqui o porquê da minha entrada, os motivos lógicos, a razão do porquê da entrada. Enquanto isso, dá tempo de você apertar o botão do like, dá tempo de você se inscrever no canal, dá tempo de você ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhuma aula aqui. Apesar que eu aviso e falo, né, todos os dias, que todos os dias eu trago aulas aqui, de forma gratuita aqui no canal, mas é sempre bom relembrar. E às vezes, você, ao ser notificado e ao deixar um like, além de ajudar o canal, o YouTube vai estar sempre direcionando os assuntos a você. Então, se eu subir uma aula fora de horário, ele vai direcionar a você, tá bom? Tá lá, entradinha linda. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, ó, para a gente trabalhar um pouco e eu mostrar para você o porquê da entrada. Mas antes da gente analisar um pouquinho essa entrada, lembrando para você que é novo aqui no canal, eu deixo esse book, ó, inteiramente grátis para você baixar. São 36 páginas de estudo sobre padrões de vela. No meu entender, são os 16 padrões de velas que mais se utiliza no dia a dia do trade, tá? Para baixar é simples, basta vir em meu canal no YouTube, nos links oficiais ou abaixo aqui das videoaulas, você vai ver aqui o link do meu canal do Telegram. Quando entrar no link do meu canal do Telegram, você entrar no canal, você vai em mensagem fixada e faz o download, tá? Assim como aqui você encontra meu canal do Instagram, você encontra meu WhatsApp e também encontra o link de acesso à área do aluno, onde você pode vir estudar, aprender e ter o suporte diretamente comigo, tá? Opa! Abriu, foi na parte administrativa aqui o meu mouse. O YouTube, toda vez que eu venho mostrar aqui para vocês, eu clico aqui agora para mostrar para vocês aqui o link, ele faz isso, eu não sei porquê, é umas manias do canal. Aqui, ó, só para você estar ciente, ó, quando você entra, para explicar, porque tem muita gente que tem dúvida, mensagem fixada, você clica sobre ela e aí abre dois links, tá? Aí você escolhe qual dos links você quer fazer download. Aqui dentro, você vai ver resultados de alunos assim como o Pedro, ó, fazendo um 4-0 tranquilamente, batendo sua meta. Deixa eu subir aqui. Ó, aqui você vê o John, ó, praticamente aqui uns 7-2, né? Batendo meta, o John já entra com a mão mais alta. Aqui a aula que eu subo nas aulas, ontem subi aula sobre tendência, você não viu, veja. Aqui o John mais cedo, mandando seus resultados. Aqui o César, batendo meta, utilizando o indicador Hunter. Se você quer fazer acesso do indicador, lá no módulo 13 eu explico sobre indicador, eu falo sobre indicador. Quer fazer aquisição? Entre em contato comigo. Talvez seja uma ferramenta que falta aí para você nas suas análises. Principalmente você que opera em OTC, não tem um horário fixo assim, ela vai ajudar muito você no contexto gráfico. Aqui o Marcos, ó, batendo meta nessa corretora, operando esse par de moeda. Aqui o John de novo, ó. Depois aqui o Marcos também batendo meta nessa outra corretora, aí o Marcos aqui nessa outra corretora, ou seja, para você ver que eu todo dia eu respondo essa pergunta,
Mas o que você ensina funciona para corretora tal, funciona para corretora X? Pessoal, corretora é tudo igual, tá? A análise do gráfico é uma só. Aqui, ó, olha que sequência linda. Se não me falha a memória, é o Pedro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um pequeno vídeo aqui ele mostrando. Ele mesmo, ó, batendo sua meta. O Pedro sempre opera bem à noite, bem tarde da noite quando ele está sossegado. Aulas aqui que eu subi para o canal. Essa aula sobre figura gráfica, pessoal, eu tive uma resposta muito legal de vocês. Muita gente, por mais que ela veja no final de semana e muita gente não assiste, muitas pessoas deram um feedback bem legal. Aqui é o Nicolas, ó. O Nicolas também utilizando o indicador, batendo meta e assim por diante, tá? Entra aí, baixa o e-book. Qualquer dúvida em relação a treinamento, indicador, alguma coisa, ó, mensagem no direct aqui no meu Instagram também, resultados de alunos, ainda está com 60% de desconto. Esse ano era para eles terem subido os valores, na virada do ano não subiram. Não sei se até o meio do ano a plataforma de estudos vai reajustar. Se ela reajustar, eu terei que reajustar também. Tá bom, pessoal? Recadinhos dados. Vamos lá? Aqui, ó, o típico módulo 12, né? Típico módulo 12. Entendi gráfico nessa região, ó. Consegui entender o que a tendência estava fazendo dentro do movimento, aguardei a falha, entrada na execução do padrão aqui de vela. Lembrando que aqui, ó, nós temos também região de resistência. Então, olha só, eu tenho regiões de suporte aqui para baixo, regiões de suporte, regiões de resistência, regiões de resistência. Aí eu tenho as definições das regiões dentro do contexto, eu tenho definição de tendência dentro do contexto, eu tenho definição de padrão de vela dentro de contexto, eu tenho volume de fluxo dentro de contexto. O que pode dar errado na entrada? É muito difícil, né, pessoal? Por isso que eu falo para vocês que depois que você aprende, olha, depois que você realmente entende como é que se faz, é difícil, pessoal. É difícil tomar um loss à toa, sabe? É bem difícil, a não ser que você queira mesmo tomar um loss assim. Que nem aqui, ó, nessa região, ó. Existe a possibilidade de uma venda aqui? Aqui eu já digo para você que existe um risco, tá? Onde eu estou fazendo uma venda aqui existe o risco, porque eu estou contra o movimento, eu mostrei para você, é um canal de alta. Porém, pessoal, pelo movimento que ele fez e pelas regiões que ainda existem no passado, eu posso correr esse risco. É isso que às vezes alguns não entendem, né? Alguns alunos falam assim, professor, quando eles tiram uma dúvida comigo, eu falo assim, olha, o melhor a ter feito era ter feito isso. Aí eles falam assim, mas você fez um trade assim. Sim, eu fiz um trade sabendo do risco, tá? É diferente. Uma coisa é você fazer o trade sabendo do risco. Inclusive, vou até deixar aberto aqui, ó, o euro, o USD novamente, porque se eu tomar um loss, eu pego ele ali. Uma coisa é eu saber do risco. Outra coisa é eu entrar sem ter noção de nada. Ó, deu bom, nem precisei, ó, deu bom. Uma coisa é eu saber do risco. A outra coisa é eu fazer o trade sem ter noção nenhuma. Você entendeu o que é análise gráfica? Análise gráfica é você correr o risco de forma dentro do possível. Porque é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos supor que você tenha a porcentagem, desde que você tenha feito as suas análises perfeitamente, você fez tudo certinho, você encaixou todos os movimentos. Vamos colocar aqui que você tem 90% de acerto. Por que eu jogo por 90% de acerto? Porque pode ter movimentos de volatilidade, pode ter eventos, pode te tirar do trade. Em contrapartida, pessoal, se você fechar o olho e clicar sem ter noção nenhuma, você tem 50% de acerto. Concorda comigo? Concorda comigo?
Se você fizer a sua análise perfeita, analisando tudo, você chega a 90% de possibilidade de acerto. Se você fechar o olho e apertar o botão, você já tem 50%. Por quê? Porque é binário, né? Você tem 50% de acerto, ou seja, se você analisar o gráfico de forma correta, você tem 40% a mais de possibilidade de acerto em relação a quando você não analisa, que tecnicamente você tem menos 50% de acerto. Opa, escrevi 60, né? Não é 60, é 50. Aqui você vai ter menos 50% de acerto. Então vamos lá. Olha aqui você tem mais 40% de acerto, ali você tem menos. Quando eu tenho mais 40%? Quando eu entendo o contexto. Quando eu defino as regiões. Quando eu sei o que a tendência está fazendo. Quando eu aplico o padrão de vela. Quando eu vejo o volume gráfico. Ou seja, se eu seguir um passo a passo da análise, analisando cada setor, eu vou para 90% de chance. Cadu, por que você não fala 100% aqui? Porque o gráfico pode estar volátil, o gráfico pode estar dentro de um evento e você não vai mensurar o risco. Então, se você mensurar o risco, que toda análise pode ter um risco, você tem 90% de acerto. Agora, aqui, mesmo você não analisando contexto, não analisando região, não analisando tendência, não analisando padrão, não analisando volume, você ainda tem 50% de chance. Então você percebeu que se você fizer uma mudança aí de mentalidade, a chamada metanoia, e procurar aprender, e o que te ajuda é a analisar o gráfico, a analisar. Não é se vai deixar um paviozinho no final da execução. Pessoal, o que faz você ser bom na análise gráfica é analisar o gráfico, pessoal. A causa do movimento é a luz das entradas. A execução ou o efeito do preço é apenas o desfecho daquilo que você já sabe que o gráfico está fazendo. Então, se você entender, se você analisar, se você conseguir compreender o gráfico, você vai entender, por exemplo, como nessa região aqui eu fiz, por que eu fiz uma entrada nessa região com base numa venda aqui. Depois que o gráfico faz toda aquela movimentação, que você viu que eu fiz a marcação aqui do canal, você viu que o preço, né, nesse suporte, havia feito uma falha anterior ao movimento. Então aqui, ele fez uma falha nesse suporte e nessa resistência aqui, ele havia feito uma falha. Por que ele fez uma falha nessa resistência? Lá no módulo 12, você que é aluno, lá no módulo 12, você pode dar uma olhada o porquê disso. Então, essas regiões aqui, que eu estou marcando, são regiões interessantíssimas para que haja uma análise do gráfico. Porém, você tem que ter condição técnica de entender. Então, esse trade que eu fiz aqui, entendendo o risco, eu estou correndo aqui no mínimo 10% de risco. 10%. Por quê? Porque eu já entendi o que o gráfico está fazendo. Ah, Cadu, mas ele pode romper ali que você está contra o movimento. Perfeito! Mas eu acabei de falar para vocês aqui que eu já fiz a contagem da tendência, eu já entendi a falha do movimento. Então, eu posso fazer um trade nessa movimentação porque o máximo que ele pode fazer depois é buscar mais uma região acima. Entendeu, pessoal? Parece que eu desenhei e aconteceu, né? Onde ele veio buscar, mais uma região acima. Saiu torto a minha linha, né? Na verdade é aqui, Ele veio buscar mais uma região acima. Por quê? Ele está fazendo o movimento da tendência. Ele está fazendo a projeção, mitigação, projeção, mitigação, projeção, mitigação. Isso é
saber analisar o gráfico, pessoal. Não adianta querer ficar apertando o botão de qualquer jeito no gráfico. Você tem que ter técnica, tá? Então, ó, entradinha em euro USD vendendo contra o movimento. Aqui novamente, ó, em euro USD vendendo contra o movimento. Percebeu? São dois movimentos contra o movimento. Dentro da técnica, tá? Não adianta você chegar a sair apertando o botão sem entendimento lógico. Isso aqui é dentro da técnica, dentro da movimentação. Dentro do movimento clássico, tá? Dentro do movimento clássico do gráfico. Bom, euro USD já analisamos, né? Duas entradas aqui no mesmo ativo. Vamos ver se a gente acha um outro ativo aqui. Ó, euro JPY. Vamos dar uma olhada no euro JPY. Euro JPY. Eu ia falar que ele poderia trabalhar nos 50% aqui. Só que, deixa eu ver aqui. Região, veio, legal. Tem um dojizinho aqui muito lindo. Esse dojizinho aqui, ó, que tira aquela expressão de pensamento assim, nossa, eu vou subir o preço. Ah, eu vou descer o preço. Esse dojizinho aqui, ele acaba tirando essa oportunidade do gráfico. Então eu vou sair do euro JPY. Vou procurar um gráfico mais claro, GBP JPY de novo. Sempre os JPY, né, pessoal? Sempre os J's. Ó, Cadu, o que está acontecendo com esse gráfico? Não sei, não tenho referência alguma lá no passado. Não tem referência nenhuma lá no passado. Então o que eu vou fazer? Vou sair do GBP JPY. Vamos para um outro ativo. Euro GBP. Ontem um rapaz perguntou assim para mim, Cadu, o que é melhor? Eu esperar um gráfico ele encaixar uma oportunidade ou eu ir abrindo gráficos até eu achar uma oportunidade? Cadu, o que eu faço? Quando eu vejo uma oportunidade no gráfico, eu fico nele esperando ele fazer um movimento para eu fazer meu trade. Correto? Correto? Perfeito? Perfeito. Agora, quando eu entro no gráfico e não vejo oportunidade nenhuma, eu mudo de ativo. Simples assim. Então, você tem as duas oportunidades. Você pode ficar no gráfico analisando, aguardando o movimento, esperando ele fazer o trade perfeito para você acompanhar, ou você simplesmente ignora ele e vai para outro canal. Outro canal que eu digo, outro ativo, né? Aqui eu estava pensando em comprar, pessoal, mas fiquei conversando com vocês e fiquei com receio dessa região aqui e acabei perdendo a oportunidade, mas tudo bem, sem problemas, sem problemas. Então, o que pode ser feito? Você pode simplesmente entender que se existem regiões melhores para serem analisadas, você vai analisar. Então, às vezes, por exemplo, se eu abro um gráfico e eu vejo naquele gráfico uma possibilidade de entrada, pode ser uma entrada simples, não precisa ser nada espalhafatosa, uma região bem definidinha, com a possibilidade de trade, eu posso pensar sim em uma região ali de compra ou de venda naquela região. Agora, quando eu abro o gráfico e não vejo nada disso, o que o trade técnico me leva a fazer? Eu mudo de ativo, tá? Simplesmente mudo de ativo. Se eu estou num ativo onde eu abro e não vejo técnica nenhuma acontecendo, eu saio daquele gráfico. Simples assim. Aqui, por exemplo, eu vi a possibilidade de uma entrada, imaginei uma entradinha aqui, nessa volatilidade. O que aconteceu? Como eu sempre brinco com vocês, né? Tomando um loss com gosto. Ele não fez a movimentação de queda, ele retornou na região, o euro GBP, euro GBP, ele retornou na região e está indo buscar lá essa região aqui, Perfeito. Cadu vai chorar por causa disso? Claro que não. Eu vou chorar porque ele fez esse movimento? Óbvio que não. Eu vou pegar ele aqui pesado agora. Tomo loss, tranquilo.
entendo a movimentação dele, entendo que ele não quis fazer o movimento, agora ele vai lá e faz, tá? Tranquilo, sem neura. O que você tem que entender, de acordo com o gráfico, é ter o entendimento técnico das movimentações. Então, às vezes você está no gráfico e não tem nada de bom. E você fica insistindo naquele gráfico, você fica insistindo naquele trade. Você pode tomar um loss ali por causa de uma volatilidade, como você acabou de ver. Eu vou mostrar lá. Ocorreu uma volatilidade no trade, ele me levou no entendimento de uma correção do movimento. Eu sei que eu tenho que fazer uma venda ali, eu estou esperando a oportunidade. Ele faz uma volatilidade, eu entendo que é uma decisão de movimento, eu entendo que eu tenho que vender, só que ele me trola. Ó, fechou, tá lá. Ó, vamos aqui para você entender o que está acontecendo. Ó. Qual é o entendimento aqui, pessoal? O que está acontecendo com o gráfico aqui? O gráfico está vendido, né? Simples, né? Ó, gráfico está vendido. Resistências. Eu sei que eu tenho que vender. Então, quando o trade vem aqui, para nessa demanda, nesse suporte, olha só o que ele faz aqui, ó. Ele leva todo mundo no papo. A gente brinca, né? Ele induz todo mundo ao erro, ó. Todo mundo. Tem um monte de gente que já vendeu aqui, ó. Já vendeu aqui. Tomou loss. Não, é lugar para vender aqui? Não. Por que não é lugar para vender? Porque você está numa região de demanda. Aqui não se vende. Espera o gráfico fazer um movimento. Ó, quando ele vem aqui e deixa um arame, eu odeio arame. Não gosto, não confio, não confio. Já falei aqui, acho que inúmeras vezes. Né? Não confio no arame. Eu espero o movimento do gráfico. Quando ele faz o movimento, pessoal, aí ele vai lá e faz o movimento, ó. Deixa eu ir aqui onde eu tomei o loss que fica mais claro para vocês. Ele faz o movimento que, olha esse candle aqui, ó. Eu sei que é venda, ele tenta fazer um movimento, não consegue, ele dá uma chicotada na volatilidade e ele faz o que aqui? Um spinning top. Quase um doji, né? O que esse candle representa? Que ele representa uma indecisão. Eu sei que eu tenho que vender, ele representa indecisão. Ele mostra uma força sem resultado, mostra indecisão. Então o que eu penso? Como ele fecha com o corpo na máxima do candle anterior, ó, eu já penso numa venda. Já penso numa venda. Lembrando que eu sei que a máxima do canal está aqui em cima. Só que ele tem região para eu fazer uma venda. Eu vou e faço uma venda. Tranquilo, o que acontece? O candle vai lá e busca quase a máxima do canal. Ou seja, o que é isso aqui que aconteceu que eu falei para vocês? Ó, isso aqui é volatilidade. Ó. Todas as vezes que mostra esse monte de pavio aí, candle de indecisão, o gráfico se torna volátil. Né? O gráfico mostra uma injeção de dinheiro, uma falta de dinheiro, faz com que a negociação ali demonstre para nós de forma muito rápida e isso pode atrapalhar o nosso trade. Esse daqui, pessoal, isso aqui é os 10% do que pode nos levar ao erro. Entendeu? Quando eu falei lá no início da análise que a gente tem ali 90% de acerto e 10% de erro, esse é os 10%, ou seja, aí eu tomo uma decisão precipitada, eu tento já vender ele aqui, ele sobe, faz o que ele tem que fazer, que era o que eu esperava, tá? Confesso a você que eu gostaria que esse candle viesse e fechasse aqui em cima, ó. E eu entrei aqui, correndo o risco dele não fazer o movimento. Só que o risco está programado. Eu sei que eu posso tomar um loss ali naquele movimento. Por quê? Porque eu sei que é venda. Eu já defini, eu já entendi a causa do movimento. Eu só tenho que esperar o efeito do preço, o price action na região. Eu preciso esperar um padrão com volume ali para fazer a minha entrada. Faço o movimento de entrada no primeiro movimento, não dá certo, ele não faz aquilo que eu esperava. Candle sobe, faz a máxima da região, aí eu vejo possibilidade também junto ao volume. Aqui eu entendo já que eu já posso fazer uma venda e já entro com duas taxas aqui, vocês viram ali, fechando a minha entrada ali perfeitamente. Entendeu? Agora o que o gráfico fez? Ó,
Depois do movimento, agora ele começa a querer mudar a sua característica. Isso aqui, pessoal, ó, significa uma certa mudança de característica, tá? Isso aqui, pessoal, é mudança de característica. Olha que interessante. Isso aqui, ó, é rompimento em 50% mudando a característica do gráfico. Olha isso aqui, eu vou explicar para você de novo. Ó, isso aqui mostra mudança de característica, mudou, subiu. Quando ele chega aqui, ó, ele mostra mudança de característica. Depois disso ele veio e desceu. Ó. Então esses candles de força, como eu ensino lá no treinamento, você tem que saber como analisar. Por isso que eu falo para vocês, tem muita gente que gosta do vela-vela, né? Ah, eu gosto de operar vela-vela. Eu gosto de entender vela-vela. Aqui, por exemplo, ó, quem opera vela-vela toma um loss como eu tomei, né? Tomaria um loss como eu tomei. Eu entrei por causa dessa região aqui, ó, dessa regiãozinha aqui. É forte? Não, não é. É uma região simples de tudo, mas por causa do movimento que o gráfico está fazendo, viu uma oportunidade. O que o gráfico fez? Foi na região principal, módulo 12. Ó, essa região aqui, ó, não é boa, mas essa é. E o que o gráfico fez? Foi buscar justamente lá. Por isso que eu falei que eu estava esperando o movimento fazer isso, ó, e ele não fez. Mas paciência. Uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, errar nós vamos errar. Agora, você tem que errar com risco, entender o risco, entender a possibilidade do risco. Fazer contas, pegar o seu caderninho aí e anotar. Se eu corri o risco aqui e tomei o loss, é porque eu já estava positivo, né? Ó, Euro-USD, 2-0, tomo um loss, isso não me prejudicou muito, ainda estou positivaço. Vou lá, entro com mais duas taxas, praticamente 4-1. Você entendeu a dinâmica do processo de análise do gráfico? O passo a passo para analisar e fazer uma entrada certeira é você entender o contexto gráfico, entender a causa do movimento, saber como operar um suporte e resistência, saber como operar uma tendência, entender os movimentos técnicos. Então, o passo a passo para você fazer uma entrada certeira no gráfico, uma entrada correta em suporte e resistência. Se você seguir o passo a passo da análise gráfica, você consegue entender como é que se faz. Conseguiu compreender? Então, todo dia o gráfico é igual, pessoal. Eu falo para os alunos, todo dia o gráfico é igual. Mas você tem a oportunidade de fazer o quê? De diminuir os seus riscos. Você tem a oportunidade de ter 90% de acerto todos os dias e 10% de erro todos os dias. Se você nada sabe, você tem 50% de acerto todos os dias e 50% de erro todos os dias. Imagina se você se aprofundar no assunto e aprender de verdade como é que funciona. Você já percebeu que as coisas começam a equilibrar? Aí você só vai precisar ter o quê? Disciplina. Qualquer pessoa que tenha pelo menos aí 70% de acerto no dia, ele é altamente lucrativo, pessoal. O que é 70% de acerto no dia? É praticamente 2 por 1, 3 por 1, tá? 2-1, 3-1. 2-1 é 60%, 65%, depende do valor que você faz. Só que isso aqui, ó, você já é altamente lucrativo. Você não precisa ficar fazendo 200 entradas no dia. É 1, 2, 3, no máximo, tá? Bate a meta naquele período, tchau. Você pode voltar outro momento, voltar depois. Tem gente que acha que para ser trader você tem que ficar... É igual CLT, né? Tem gente que acha que trader é CLT. Tem que ficar 8 horas, 10 horas na frente do gráfico. É isso que você tem que se libertar. A população brasileira, ela aprendeu a ser escrava. A verdade é essa, aprendeu a ser escrava do sistema do mercado. Então ela acha que para ela ser uma pessoa boa, honesta, ela tem que ser trabalhadora, suar, trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. Pessoal, você já ouviu uma frase falando assim que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Já ouviu falar isso? Pois é.
a nossa vida ela é mapeada e permeada por momentos. Então você tem que ter um momento do seu trabalho, um momento da sua família, um momento do seu lazer, um momento do cuidado próprio. Cada ponto desse que você cuida com carinho da sua vida, as coisas acontecem. Esses dias eu subi uma frase no Instagram que é mais ou menos sobre a questão de enriquecer, né? Que é justamente o que você faz no seu dia a dia que te leva a isso. Ou seja, é como se você se comporta nesse processo pessoal de crescimento. Então, como é que pode uma pessoa que fica 10 horas na frente do gráfico, trollado ali, iludido, fixado, hipnotizado na frente do gráfico, pode ter lucros? Olha, pessoal, eu fico no máximo aqui 1 hora na frente do gráfico e olha lá. E olha lá, eu não vejo a hora de sumir da frente do gráfico, fazer o que eu tenho que fazer e tchau mercado. Aí eu tenho tempo para cuidar de mim mesmo, para cuidar da minha família, para estudar, para ter um lazer, para ter outros projetos. Ou seja, o processo pessoal de cada um acaba te enriquecendo, sem menos você entender. Porque é um processo, pessoal. Quando eu falo que tudo é um processo, é um processo. É a mesma coisa aqui do passo a passo. Passo a passo de como analisar o gráfico e fazer uma entrada correta em suporte e resistência. É um passo a passo, é um processo. Se você vive o processo, entende o passo a passo e cumpre ele todo dia igual, ser trader é ser alguém sistemático, que faz o passo a passo todo dia, que todo dia guarda os padrões, que todo dia tem disciplina. Não é fácil. Em que sentido? Porque você briga com você mesmo, no bom sentido, né? Só que é o seguinte, depois que você entende, se transforma em simples. Porque tem muita gente que fala assim, Cadu, não é fácil, é difícil. Parece que é. Depois que você vê a simplicidade naquilo que você faz no gráfico, se torna simples. Aí é só agir com simplicidade todos os dias. Tá bom, pessoal? Hoje então nós falamos um pouco do passo a passo, né? Nossa hashtag de hoje, passo a passo da entrada correta em região de suporte e resistência. Faça o passo a passo todo dia que você vai saber como a consistência vem. Você que quer fazer parte do treinamento, te espero aqui. Os links estão abaixo, qualquer dúvida é só entrar em contato. Se você quiser realmente aprender, ter suporte diretamente comigo para corrigir suas falhas e ter consistência, estou te esperando aqui do outro lado, vai ser um prazer transmitir todo o meu conhecimento a você. Você quer fazer o acesso ao indicador, é só entrar em contato comigo também, tá? Pelo meu WhatsApp, e eu te espero aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato. Pessoal, uma boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, fique com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!